O Poder do Tempo do canal Fala sério? Parte 6. Mais recente aí, tem tempo que a gente não traz nada se do Fala atualizar Sério. aí. Então vamos trazer A gente tá querendo ver o Gamers Trapaceando. trapaceando, né? A gente parou e tem Isso é muito interessante. vídeo bom. Se vocês quiserem, já deixem nos comentários. Mas você reparou como a galera tá com preguiça de digitar? Vocês não estão deixando comentários? Caraca, tem dia que tem tipo acontecendo? 3 comentários em meia hora de O vídeo é bom, Comenta tá pegando aí, view velho. e vocês Esquece o like, só comenta. comenta pra ajudar. Aí depois você dá o like. Há anos, alguém lambeu esse Não, poste pra de gente madeira interagir até que também, ele ficou senão- assim. E você nunca vai adivinhar o motivo. Continua aqui pra descobrir, enquanto a gente mergulha em mais exemplos de cair o queixo do toque transformador do tempo, nesse novo episódio de O Poder do Tempo. Então quer dizer que o pau pode ficar torto se lamberem demais? Que isso? Vamos começar a nossa jornada no tempo com uma curiosidade fascinante que envolve um relógio de pulso. Esse ex-usuário de relógio não usa o seu relógio há mais de 10 anos, mas E não surpreendentemente perdeu? ainda dá pra ver o contorno de onde ele costumava ficar no pulso. Embora Aliás, marcas de acontece isso bronzeado também. sejam comuns em pessoas que usam relógios, por que alguém ficaria com essa marca por tanto tempo? Né? Normalmente, Queimou. o bronzeado desaparece à medida que a pele se regenera de maneira natural, E vai mas a pegando sol exposição de novo. prolongada aos raios UV pode, na verdade, envelhecer a pele, levando a alterações mais permanentes, incluindo Ah, então a pele em volta dele envelheceu e o... E não vai. E ali não. perda de elasticidade, afinamento e escurecimento. Com o nosso ex-usuário de relógio, a pele sob o relógio foi poupada desse dano celular induzido por UV, enquanto o atrito prolongado do relógio também causou a perda permanente dos pelos na área, o que a torna ainda mais perceptível. Então esquece as marcas de bronzeado. Essa mancha pálida é mais como um lembrete que é hora de usar o protetor É solar. verdade. Agora olha essa rua de paralelepípedos. Notou alguma coisa? Tem um tapete ali. Se você não viu, esse é um tapete mágico visto na cidade chuvosa de Cluj-Napoca, na Romênia, Meu que foi Deus! pisado com tanta frequência que meio que derreteu na rua de Virou pedra paralelepípedos junto. e até acumulou musgo. A chuva regular que pesa sobre o tapete, Mas dá pra tirar juntamente isso com os daí? raios UV do sol, desbotou Vai a caralho, tinta do né? carpete. Tudo acelerado pelo movimento frequente das pessoas pisando. Alguém mais se sentiu tentado a deitar embaixo desse negócio e fingir que tem a sua própria deu capa de vontade de pegar invisibilidade? um- E falando em Puxar mais alguma invisibilidade coisinha induzida pra pelo cá. tempo, a gente está acostumado a observar a transformação das cores das folhas com a mudança das estações. Mas essa folha, encontrada flutuando em uma piscina, conta uma outra história. E a explicação é uma questão de tempo e química, junto com um coquetel de outros produtos químicos. O principal elemento usado para manter piscinas limpas é o cloro, um forte agente oxidante comumente usado para matar bactérias. Quando uma folha permanece na água da piscina, o cloro e os produtos químicos de limpeza quebram os pigmentos da folha, como a clorofina doideira. que a torna verde, os carotenos que exibem tons amarelos vibrantes e as antocianinas que revelam tons de Maria, vermelho aula e de rosa. química. Ao longo de dias e semanas, essas moléculas se desintegram lentamente até que as cores desapareçam. À medida que o cloro destrói os componentes mais macios da folha, a estrutura central fica mais fina e transparente. Legal. O que Olha resta só. é Vou principalmente tacar uma folha na celulose e piscina. lignina, cadeias resistentes de moléculas que formam o que é essencialmente o esqueleto de uma folha. Ou seja, enquanto um longo mergulho pra gente pode parecer o paraíso, pras folhas pode ser só uma passagem só de ida pra zona fantasma. Mas ela já Já tava essa morta. próxima estranheza Relaxa. temporal mostra Não uma precisa combinação ficar incomum de É. decadência e crescimento. Dizem que a mudança pode crescer em você. E no caso dessa pequena escultura de cachorro de madeira, isso aconteceu Nossa. literalmente. Ele virou tipo um filhote amante de fungos. E definitivamente tem o meu voto para ser um Pokémon da próxima geração. Eu chamaria ele de Cangumelo. E a evolução dele podia ser o Fungo Lobos. Tá escutando, Nintendo? Olha. Tô aberto a ofertas, hein? Vamos conversar. Enfim, Vai por tomar um ficar ao ar processo. livre, É, exposto aos pode falar elementos que tem. frios e Não pode úmidos, inventar o velho Pokémon. cachorro de madeira aqui desenvolveu um fascinante colar de fungos. Os cogumelos que cresceram nessa escultura são provavelmente cogumelos cauda de peru. Geralmente eles crescem em madeira morta ou em decomposição, onde podem prosperar por anos, geralmente retornando a cada outono. Bonito. Observar cogumelos crescendo ao longo do tempo pode ser hipnotizante e meio perturbador, como você pode ver nesse incrível time-lapse. Quem ficou O que observando teria de isso? perturbador aí? Não, isso aí é uma criação, né? Tá... É. Cara, eu podia ficar o dia inteiro vendo isso. Essa fazenda de cogumelos ostra Esse daí foi tem filmada por bastante mais de no- 2 semanas para capturar as imagens que você Ah, acabou de tá. ver antes que esses corpos frutíferos fossem levados ao mercado. Mas me contem nos Esse aí a gente comentários, viu no esse Masterchef vídeo várias te deu vezes, nojo ou tipo, te deixou é. com fome? Eu meio que não consigo decidir. E voltando a falar de Nunca nem madeira, comi um dá uma cogumelo olhada desse. nesse corrimão e um pier que se estende você já até a comeu Baía de São shimeji? Francisco. Notou essas Shimeji, partes sim? escavadas Acho na que sim. superfície? Tem algum palpite do que as causou? E se eu te der a dica da pescaria? É isso aí. Esses Mentira,
Mentira. sulcos são trabalho manual de Ah, de inúmeras linha? linhas de pesca, que serram lentamente a madeira ao longo de anos de lançamentos e recolhimentos. E, aliás, que é que água- bela a- vista é é essa, água né? fria, Agora pedra vamos a dura, algo tanto bate completamente até que diferente fura. e Ai. muito, mas muito mais estranho. Se prepara, todo Água gamer mole. conhece as É, alegrias isso aí. imersivas de ter aquele headset perfeito. Mas aqui tá o problema. Se você passar horas suficientes com um desses, mas o já tem- tempo pode Eu deixar achei uma que marca ia ter. inesperada. Meu, Alguns não tá- gamers e não tô, não. streamers dedicados Eu tava descobriram um com pequeno medo. fenômeno estranho Aham. conhecido como É Game isso. Dent. E digamos que ele deixa uma impressão maior do que a sua taxa de KD jamais vai deixar. E aqui temos o streamer Kurtos Live Fica muito descobrindo feio. isso. Dude, the shaver's working like a champ. Dude, I have like an indent No. right here. This is where my headphones go. My f***ing headphone indented in my head? What the f***? Vai. Por isso que eu uso ele bem folgadão, I cara. always thought that was Mas just my ainda assim... hair. I thought just my hair did that. Isso é muito Meu bizarro. Deus, Igual a que galera horror. com o O dedinho Gamer Dent torto. se manifesta como uma depressão no Com o corpo celular, cabeludo, né? causada É. pela pressão constante da haste do fone de ouvido no mesmo lugar ao longo do tempo. É a conquista máxima do jogo para a qual você não se inscreveu. Apesar do que fotos virais como essa possam sugerir, que felizmente são só photoshops muito engraçados dos Ah, é streamers Photoshop, sim. Tyler One e Tim the Tatman, o Gamer Dent tá não ok. remodela o seu crânio. Ele acontece de fato, mas é um efeito temporário que fica só É na temporário? superfície. É como quando seu relógio deixa uma marca no seu pulso, ou as suas meias deixam marcas nos tornozelos. Então, se Aliás, ficar uns de dias acordo sem, com a deve Biblioteca voltar. Nacional de Medicina dos Estados Unidos, são necessários impressionantes 136 quilos de pressão para fraturar ou marcar um crânio humano, mesmo que Não. muito levemente. E é óbvio que fones de ouvido não chegam nem perto dessa força. A Gamer Dent se forma a partir da pressão que comprime a pele, limitando o fluxo sanguíneo e expulsando fluidos Não da precisa área. ficar mais com Felizmente, medo. as fibras de colágeno e elastina da sua pele permitem que ela se molde ao formato da haste, se Nossa, recuperando não tinha logo ideia. depois da pressão diminuir. Então, se você alguma vez sofreu de Gamer Dent, relaxa que a elasticidade natural do seu corpo vai resolver. Mas se persistir por mais de um dia, vale a pena consultar um médico, Deve dar um porque Deus me desesperozinho, livre, véi. você pode estar sofrendo de gamerismo, uma doença incurável que faz você perder tempo e te deixa acordado até Para. as 3 da manhã toda noite, tentando se vingar daquele garoto de 12 anos que falou que sua mãe era gorda. Então, farmar, da próxima farmar. vez que você se preparar para uma sessão prolongada, não esquece de dar um tempo do fone de Não, ouvido de vez em bonequinho, tá quando com para sua raiva. cabeça se regenerar. De marcas na cabeça a marcas no mindinho, o que acontece quando você usa um anel no mindinho por 9 anos. Isso aqui, essas marcas profundas estavam causando dor depois que um Eita. certo ganho de peso tornou o anel impossível de remover. Então ele teve que ser Nossa, ele cortado. se Isso aqui é cortou, uau. satisfatório, nojento ou os dois? Você decide. Outra mão que Satisfatório sente o nada. aperto do tempo é essa aqui, que depois de um acidente de bicicleta, acabou com uma pequena pedra cravada na palma. Desde Lara, então por ela isso. vem lentamente se recuperando. Quando Deixa eu objetos contar o meu estranhos, caso, que como bizarro. bactérias ou pequenas Pode contar. Eu sofri um acidente em 2010. 2010. Sofri um acidente, eu quebrei o fêmur, não sei o que, me levaram pro hospital, limparam o machucado. Só que à medida que foi cicatrizando o meu joelho, tinha uma partezinha na pele que tava dura. E eu sentia, cara, isso aqui tá parecendo uma pedrinha, tá parecendo um asfalto. Só que assim, nunca mexi, nunca voltei e tipo, tá, deixa lá. Até que um dia uma pessoa falou, toma... Prata? É alguma coisa, prata coloidal. Porque Coloidral. não sei. Sei lá, alguma coisa assim. Aham. Que ele limpa o organismo de dentro pra fora, não sei o que. É muito bom, antibactericida, blá 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 blá. Cara, isso foi em 2019 que eu tomei essa prata. Ou seja, a minha vida inteira com esse trenzinho no meu joelho. Cara, eu tomei em uma semana e de repente abriu um machucadinho onde tava lá o negocinho duro. Cara, saiu 2 pedrinhas De asfalto. de asfalto. Era asfalto. E essa trem tirou mesmo, velho. Eu fiquei. Prata coloidral. coloidral. Comprou no Mercado Livre na época, né? Foi. Eu Não, fiquei nem foi muito incrédula. caro. Você toma. Tipo, tem um gostinho de água, é nada. Eu ficar, É, isso água. aqui não tá fazendo É efeito água. nenhum, não sei o quê. Bizarro. E sim, velho. partículas 2 pedrinhas entram de no asfalto, corpo, Laura. os glóbulos brancos correm para quebrá-los, mas as pedras, feitas de minerais resistentes, são imunes a essa digestão. Em vez disso, as células formam uma barreira protetora ao redor da pedra e empurram gradualmente o objeto para a superfície para expeli-lo, o que pode levar de semanas a anos. Nesse caso, a pedra está em lenta saída há mais de 25 anos, e um dia ela vai sair, uma coisa meio alienígena. Enquanto o corpo humano faz o possível para se livrar de objetos estranhos ao longo do tempo, as árvores
árvores são mais tranquilas e simplesmente seguem o caminho de menor resistência quando se trata de crescer com o fluxo. À medida que árvores envelhecem, os seus troncos mais espessos não evitam obstáculos, eles os abraçam, como essa visão incrível que mostra o que pode acontecer anos depois, quando você dobra cuidadosamente uma muda nos seus primeiros dias. Esse fenômeno, conhecido como edafoecotropismo, ocorre quando o tecido vivo de uma árvore cresce lentamente ao redor de um objeto. Embora pareça super surreal e estranho, a fusão com o ambiente dessa forma é, na verdade, benéfica para as árvores e pode fornecer estabilidade adicional, principalmente em ambientes escarpados, rochosos e irregulares. É um processo que pode levar anos, como mostra esse fascinante antes e depois. A lápide em questão é de um homem chamado Burlen, que era tio-avô de Jessica da Louisiana, que fez essas fotos, mostrando a lápide quase engolida por um carvalho ao longo de 14 anos. Parece que todos nós voltamos a ser natureza uma hora. O edafoecotropismo raramente é prejudicial à árvore, e os objetos dentro dela geralmente ficam intactos. Se você esculpir a árvore, vai encontrar o item perfeitamente preservado. Esse aqui sim é um milagre natural e atemporal, que vejo daqui a algumas centenas de anos. Assim como as tendências vêm e vão, e depois voltam como o próprio Jesus, o tempo também tem um talento especial para revelar a repetição. Olha essa máquina de refrigerantes no Taco Bell, onde a constância impera, com os clientes frequentemente escolhendo o sabor refrescante exclusivo do Mountain Dew Barra, um sabor originalmente criado especialmente para o Taco Bell. E em outro lugar, nesse salão de beleza, a cadeira favorita do dono é facilmente identificável, graças a esse círculo desgastado no chão ao redor dela. E um caso bem menos agradável, me arrepio só de pensar no comportamento repetitivo que essas divisórias de mictório enferrujadas revelam. Só sei que isso prova exatamente porque elas podem ser uma das maiores invenções de todos os tempos. Parece que respingos são tão inevitáveis quanto a ação do tempo. Não há dúvida de que o Pai Tempo tem um talento natural para remodelar o mundo. Mas quando você mistura condições climáticas extremas, os resultados podem ser dramáticos e estranhamente satisfatórios. É só dar uma olhada nesse time-lapse de Massachusetts em 2017, onde uma forte nevasca apaga lentamente os detalhes de um carro e do quintal, enterrando sob um espesso cobertor branco. Deve ser legal morar na neve. Quem acha legal neve, pelo amor de Deus, tô de boa com neve. Deixa leve, não Ou leve então lá, essa transformação em Nova Jersey, onde um deck externo desaparece sob quase meio metro de neve ao longo de 36 horas, floco por floco de neve. Um dia e meio, Só. seu quintal tá lotado de... Você não consegue nem Outro sair. time-lapse de inverno de Chicago, em 2021, captura o que parece ser um pedaço de terra se afastando lentamente na Cidade dos Ventos. É legal um time-lapse de Brasília também, a diferença entre os meses Mas chuvosos se você pra esse olhar que é mais de agora de perto, seca. vai ver que na Final do verdade vídeo, é bora uma ver se enorme acha. camada de gelo que se desprende da costa e flutua em direção ao Lago Michigan. É muita coisa para ficar congelada no tempo. Acontece que o frio do inverno desencadeia mais coisas do que você imagina. E agora vamos a essa que literalmente é uma janela de tempo. Essa grama verde foi lentamente cozida até virar um deserto amarelo amarronzado quando uma janela foi colocada sobre ela por alguns dias na temperatura de 22 graus. O vidro reteve o calor e criou um forno solar, o que retirou a umidade da grama. Isso impediu a produção de clorofila, que dá à grama sua tonalidade verde, deixando os tons marrons dos outros pigmentos da grama se destacarem. Então aqui definitivamente a grama do outro lado é mais verde, mas certamente não na parte de baixo de um painel de vidro. Outra mudança causada pelo sol pode ser vista nessa coleção de fitas VHS antigas, com suas capas vibrantes em Technicolor desbotando em relíquias em preto e branco depois de anos de exposição ao sol. A julgar pelos títulos, acho que essa cápsula do tempo cinematográfica está intocada desde 2002. Tem também esse Pikachu desbotado pelo sol que passou 15 anos na janela de um carro, com esse comparativo novinho em folha ao lado. Não parece muito saudável. Pikachu tem que começar a usar protetor. No quesito antigo versus novo, dá uma olhada nesse adorado cobertor da Sailor Moon, que carrega 25 anos de memórias, agora ao lado da sua versão novinha em folha, que foi cuidadosamente encontrada como um presente surpresa pelo parceiro da dona. Outro parceiro atencioso conseguiu encontrar uma substituta novinha em folha para a saia desgastada da sua namorada, e o comparativo fala por si. Em um exemplo mais extremo de coisas desgastadas pelo amor, à primeira vista, esse bichinho de pelúcia de infância com seus detalhes de cabeça em forma de chifre poderia se passar por uma rena, mas uma olhada em uma versão novinha em folha revela que na verdade é um gato. Esses bichinhos gêmeos, da mesma forma, podem ter começado idênticos, mas aqui tá a parte interessante. O da direita nem é novo em folha. Presenteado a dois irmãos, o tempo revelou que um deles recebeu um pouco
pegava mais de mais. amor ao longo dos anos. E vamos a mais anos de memórias divertidas. Esse baralho, agora com 2 tons, é o resultado de jogar Euchre, um jogo em que apenas 24 a 32 cartas de um baralho padrão de 52 entram em ação, dependendo da Mesma coisa, variação se você do jogar jogo. truco, O resultado é Quando eu jogava sim, truco, porque com metade do baralho ficava uma baralho merda. cheio, essa é. distinta seção transversal de cartas muito tocadas e cartas intocadas. É meio nojento quando você se dá conta que isso é resultado de óleos corporais humanos e sujeira. Mas É vamos ignorar esse história, fato. pô. E agora um baralho onde cada carta foi útil. Olha só como as bordas das cartas se remodelaram depois de 10 anos de jogo diário. As ranhuras na parte Joga superior fora, e meu inferior filho. mostram Já maior era. desgaste. Todo Exatamente onde marcado as o pessoas baralho. normalmente seguram as cartas para embaralhar. Esse baralho pertence a Nana, uma usuária do Reddit que jogava com essas cartas todas as noites com seu falecido marido e insiste em não vai continuá-las jogar fora. usando para lembrar dele. Não, eu não tô chorando, quem tá chorando é você. De um romance atemporal para outro. Mas aqui o tempo deixou uma marca um pouco mais estranha. Localizado no cemitério Père Lachaise, em Paris, esse é o túmulo do jornalista francês Ai, que Victor horror, Noir. velho. Mais de 130 anos depois, dá pra ver a Boca ação e do pênis. tempo. Mas certas partes da sua estátua de bronze Que bizarro. permanecem brilhantes de maneira bem curiosa. Como isso é possível? Bom, a substância verde é chamada de verdete, que se forma na superfície do bronze exposto Mas à explica medida o que porquê. reage com oxigênio Eu por um sei o longo porquê. período. Pontos tocados com mais frequência Não vai desgastam explicar? essa camada de verdete, polindo o metal que está por baixo. Em 1870, Noir foi enviado em nome de um amigo para organizar um duelo com o príncipe Pierre Napoleão Bonaparte, sobrinho do imperador Napoleão I. Mas as coisas saíram do controle, resultando no príncipe dando um fim a Noir. 20 anos após sua morte, um túmulo para o pobre Victor foi encomendado, resultando nesse retrato surpreendentemente realista. Cada detalhe foi meticulosamente reproduzido, desde o cabelo em sua cabeça até as dobras nas roupas. Mas um detalhe se destacou dos demais: uma protuberância proeminente ali no sul. Essa escolha criativa rapidamente transformou a efígie em tamanho real de Victor em um símbolo de fertilidade. Diz a lenda que ideia. colocar uma flor em seu chapéu, dar um beijo em seus lábios e tocar o seu amuleto da sorte garante felicidade romântica pro resto da vida. Entre a longa história do túmulo Eu já vi várias fotos que as mulheres colocam aqui, não é a boca, não. Então, Várias, assim, tá ligado? Quando eu fui ver isso daí na thread no Twitter, tinha um monte de foto de mulher diferente. Aqui não era a boca Indo que a mulher além, tava né? indo além, indo além. Aí lá vai a outra e dá beijinho. Que delícia! E a os mão, germes do aqui era a mão cemitério. mesmo. Aqui era a mão mesmo, mas aqui eu vi Nossa. mulher colocando outras coisas. E é tipo assim, pra ficar nessa cor, muita gente acredita. Mulher que não tá conseguindo ter filho, aí vai lá e... e o fluxo constante de visitantes né? ao Père Lachaise todos os anos, Victor provavelmente recebeu centenas de milhares de beijos e toques, talvez até mais. Todo esse carinho intenso deixou marcas inconfundíveis nos lábios de Victor e lá no seu amiguinho. Como será que esse cara ia se sentir com isso? De toques prolongados a Abusado. toques mais fugazes, que ainda Bem pintam uma abusado. imagem muito clara dos efeitos do tempo, encontrada no Fórum Romano em Atenas. Essa placa de informações turísticas em braille não Galera, parece lê ter só o prendido a início. atenção dos E visitantes no final? por muito tempo. Se você observar atentamente, vai poder traçar a jornada dos dedos enquanto Parece tentavam um passeio interessante. Leitura dinâmica em braille, tá ligado? Peguei a mensagem. tátil pela história. Leitura Só que você dinâmica, vai descobrir pô. esse cansaço no meio de uma longa leitura. As partes desgastadas da placa deixam claro que a maioria dos leitores desistiu desse braille gigante, pulando direto para a última linha em uma última tentativa de descobrir algo cativante. O tempo tem um jeito engraçado de nos surpreender, mudando as coisas tão gradualmente que nem percebemos até vermos as diferenças lado a lado. Olha esses dois conjuntos de escadas aninhados em The Rocks, Mas ali é o bairro pessoal mais antigo de curioso. Sydney, que remonta a Você, pelo menos eu, quando vi uma plaquinha em braille, eu colocava lá o dedo pra ficar Não, tentando. O curioso vai fazer isso e não vai até o final. Eu acho que Pode é isso. ter um pouco de ajuda, mas por que teria no final? É só no início ali. Ah, a pessoa passou lá, Não, deixa eu ver acho aqui que não. agora. Agora essa escada aqui eu não faço a menor ideia. Eu, hein? Não entendi. Uma reformou e outra não. 1788. E esses degraus de pedra rústica estão lá desde 1829, suportando quase 2 séculos de passos, em contraste com o conjunto moderno e suave construído em 2005. Na velha Inglaterra, os degraus desgastados da Por que que abadia não de arrumaram Westminster do outro contam lado? com uma história Porque é semelhante história, sobre o Laura. Porque é história. A história tá literalmente ali. Ok. É igual moedas. Você achou uma moeda sua Não velhaça, lava, não lave. lava. Você Isso perde. conta a história dela, Não, tá ligado? perde valor. O desgaste dela que conta a história dela. Não se lava a moeda. Sim. Ela é vendida com a sujeira, com o desgaste, Aham. com a ferrugem, com o que for, pô.
local de descanso final de mais de 3.000 britânicos famosos. De Eduardo Confessor a Stephen Hawking, a abadia existe há quase 1000 anos, mas sua história não está só em seus túmulos, ela está esculpida na sua própria estrutura. Espalhadas por toda parte, soleiras de ferro como essas exibem marcas indeléveis moldadas por séculos de passos dos cerca de 1 milhão de visitantes que passam ali a cada ano. Mas a essa altura parece mais uma oportunidade para tropeçar e cair. E vamos desse passo ou tropeço no passado a ver a escrita do tempo nas paredes. Essa imagem hipnotizante, capturada em Oakland, na Califórnia, revela camada sobre camada de grafite pintado com spray descascando, criando um corte transversal vívido da arte urbana. E não são só as paredes grafitadas que revelam a combinação de tinta e tempo. Até mesmo as próprias ferramentas de pintura podem se tornar instrumentos da história da arte. Esse misturador de tinta está coberto de diversas camadas após 10 anos de projetos, com indícios dos raros momentos em que a pessoa que usava optou por outra cor além do branco. Outro misturador adotou uma abordagem mais colorida. E pra falar a verdade, quanto mais eu olho pra esse negócio, mais me parece um doce. Mas enquanto essas obras de arte foram construídas ao longo do tempo, essa próxima foi lentamente lapidada por um artista adorável, de um tipo diferente. Esse corrimão transformado em arranhador é um trabalho de 11 anos de dedicação a uma técnica criativa pouco conhecida, chamada deixar seu gato sem supervisão por alguns minutos para que ele destrua sua casa inteira. Tá vendo como ele parece orgulhoso? Embora os animais de estimação possam entrar e sair das nossas vidas, muitos deixam marcas profundas em nossos corações e lares. Esse arranhador foi mantido aqui em memória da gata Swizzles após seu falecimento. Descanse em paz, bichinho. Suas garras nunca serão esquecidas. E numa outra história de gatos, esse gatinho deixa sua marca seguindo exatamente o mesmo caminho pela grama todos os dias. Consegue encontrar esse malandrinho? Ali tá ele. Enquanto isso, esses círculos perfeitos são obra de ninguém menos que o melhor amigo do homem às suas caminhadas diárias. Os círculos menos perfeitos que pontilham esse gramado marcam as paradas favoritas de um filhote para fazer xixi. O xixi de cachorro tem uma alta concentração de nitrogênio, que é crucial para o crescimento saudável de plantas, o que torna esse suco de bexiga um fertilizante surpreendentemente bom, mas não tão bom para quem odeia ter um gramado irregular. Mas voltando a algo que eu já falei, algum palpite sobre quem tá por trás do mistério desse poste de madeira desgastado que eu mencionei no começo do vídeo? Bom, esse desgaste foi causado por mais de 100 bovinos curiosos que passam tempo em seus currais, lambendo-os ao longo de décadas. As vacas têm um desejo natural por sal e minerais, nutrientes essenciais para suas funções nervosas e saúde geral. Se a dieta não for suficiente, elas instintivamente vão procurar outras fontes, mesmo que sejam tecnicamente não comestíveis. De acordo com a pessoa que fez essa foto, o solo do curral é altamente saturado de água, devido ao acúmulo subterrâneo perto da superfície. A madeira porosa age como uma esponja em contato com a água, absorvendo água subterrânea rica em minerais. Quando a água evapora da superfície da madeira, deixa para trás um resíduo salgado e rico em minerais, criando um saleiro gourmet para as vacas. Ao longo das décadas, é provável que esse poste tenha sido lambido milhões, se não dezenas de milhões de vezes. Lentamente, mas com constância, a ação implacável das línguas fortes feito lixas das vacas o desgastou até o formato liso de ampulheta que a gente vê. Caramba, só espero que as línguas delas sejam fortes o suficiente para resistir a farpas. Essas vacas claramente têm um poste favorito para lamber, mas os humanos também expressam muitas preferências que se tornam aparentes com o tempo. Essa agência de correios recebe clientes desde 1934, e é evidente que todo mundo tem a mesma ideia sobre qual maçaneta usar. Esse fenômeno de metais cromados revelando latão e do monopólio de maçanetas é mais comum do que você imagina, e na verdade revela algo interessante sobre o comportamento humano. Acredita-se que 90% das pessoas sejam destras, usando instintivamente a mão dominante para canhoto, tarefa. você já é 1,10. Você já não é normal. Você já é raro, pô. O pessoal já tinha esquecido isso. Você é raro, é isso que eu tô falando. Cotidianas. E ocasionalmente a evidência acaba em maçanetas como essas, mas às vezes as coisas tomam um rumo surpreendente. Olha só esse exemplo em que a maçaneta esquerda é a que mais é usada. O meu palpite é que a porta do lado direito está permanentemente trancada. Mas o que você acha que pode ter causado isso? Me conta aí nos comentários. E agora vamos de portas a chaves. Esse buraco de fechadura carrega cicatrizes de inúmeras tentativas frustradas, quase como aquela brincadeira de prender o rabo no burro, só que com uma chave, deixando esse círculo de arranhões. E temos também essa superfície desgastada, que conta a história de 15 anos da rotina dessa chave sendo pega e colocada exatamente no mesmo lugar de volta. É fascinante o quanto de dano o objeto aparece. Aqui alguém usou pra fazer cortes também, porque tá muito reto. Você coloca papel aqui, ó, tô vendo até papel aqui do lado, ó. Vai cortando isso aqui, ixi.
Meu padrasto era danado, pra qualquer superfície ele meteu o estilete, só olhava Nossa. assim, meu Deus. Aparentemente tão insignificante tudo. pode causar com o tempo, né? E, finalmente, depois de mais de 20 anos como um passageiro silencioso no bagageiro de um carro, a parte dessa chave deixada exposta aos Meu elementos Deus. enferrujou. Já a parte que estava dentro da fechadura permanece brilhante. Continuando, Então, esse dentro da bolso de calça fechadura é o lugar jeans mais acostumou seguro. tanto a guardar um telefone que desenvolveu o contorno desgastado onde ele sempre fica. Isso Muitos aconteceu jeans com são uma calça projetados minha. para desbotar com o uso, criando uma aparência desgastada, agradável e natural. O contorno esbranquiçado que vemos aqui acontece porque já objetos aconteceu duros com a nos calça minha. bolsos criam áreas elevadas, que sofrem mais atrito durante o movimento, o que faz com que a tinta se desgaste mais rapidamente nesses pontos. Com o tempo, o desbotamento se torna permanente, e os cantos do telefone podem levar a afinamento ou furos no tecido. Se continuar assim, vai ficar fácil para os batedores de carteira, porque esses telefones vão cair sozinhos em algum momento. Consigo prever que daqui a 50 anos os seus netos vão estar implorando pela sua calça jeans vintage com marca de telefone. E parece que o nosso tempo aqui já acabou, mas você pode assistir os outros vídeos dessa Tem série. tempo que a gente não traz falar sério aqui, Não é? hein? Fica aí, eu fico dependendo do seu comentário, do seu like. Se quiser. Até a próxima.